Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de março e o Jornal da Justiça está começando. O Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus e mais de 2.000 suspeitos. No mundo todo, ações para conter a pandemia. Países fecham as fronteiras, companhias aéreas reduzem voos. No Brasil, vários estados determinam o fechamento de escolas, teatros, cinemas e academias. Na edição de hoje, você vai acompanhar as últimas notícias sobre os efeitos da pandemia no Brasil. Presidente do Supremo se reúne com o ministro da Saúde, presidentes da Câmara, do Senado e de tribunais superiores para tratar de ações de combate à pandemia. Ministério da Justiça suspende visitas em penitenciárias federais. Para evitar a propagação do coronavírus, os presos estão proibidos de receber visitas sociais pelos próximos 15 dias. Ministério da Saúde libera mais de 400 milhões de reais para ações de combate ao coronavírus nos estados e no Distrito Federal. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e o vice-ministro Luiz Fux estão reunidos neste momento com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que está fazendo uma exposição sobre a atual situação do coronavírus no Brasil e dando orientações sobre medidas de prevenção que possam complementar as medidas que já foram adotadas no Judiciário. Participam os demais ministros do Supremo, os presidentes da Câmara, do Senado, dos tribunais superiores, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Ao vivo, o repórter Leandro de Souza tem mais informações. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Neste momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, está comandando uma reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e técnicos da saúde que estão apresentando dados sobre o novo coronavírus. A reunião é para decidir medidas de contenção e controle de expansão do novo coronavírus que provoca a doença Covid-19. Participam desse encontro, além do presidente Dias Toffoli, presidentes dos tribunais superiores, também o procurador-geral da República, Augusto Aras, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, que também é daqui do Supremo Tribunal Federal, e os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Roberto Fachin. Os ministros assistiram a um vídeo que foi passado pelo ministro Mandetta, explicando os riscos, e no final desse encontro devem ser anunciadas medidas de controle e contenção em todo o judiciário a respeito, para evitar de fato a expansão da Covid-19. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações, William. Ok, Leandro, obrigado pelas informações. O Conselho Nacional de Justiça instituiu hoje um comitê para acompanhamento e supervisão das medidas de prevenção tomadas pelos tribunais brasileiros para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O CNJ é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. O comitê será coordenado pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e contará com 6 conselheiros e 3 representantes do CNJ, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Nacional dos Magistrados, da Associação de Juízes Federais e da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. As medidas de prevenção já estão valendo nos tribunais. No Supremo Tribunal Federal, a visitação pública, o atendimento presencial e o acesso à biblioteca estão suspensos. A área de saúde está atenta. Qualquer servidor, colaborador, estagiário, juiz ou ministro que tiver febre ou sintomas respiratórios como tosse e dor de garganta, passa a ser considerado um caso suspeito. De acordo com a resolução, qualquer um que chegar de países com contaminação e tiver sintomas até 14 dias do retorno deve procurar um serviço de saúde dentro ou fora do tribunal. Servidores com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas podem optar pelo teletrabalho. As medidas se estendem por todo o Judiciário e o Ministério Público Federal. Na Procuradoria-Geral da República, entrada permitida só para quem trabalha lá. Procuradores, servidores e estagiários que apresentarem problemas respiratórios crônicos, com filhos menores de 1 ano, gestantes, que morem com idosos que tenham doenças crônicas, maiores de 60 anos e que viajaram para o exterior nos últimos 15 dias, ou moram com pessoas que viajaram nesse período, devem trabalhar em casa.
Mesmas regras no Tribunal Superior Eleitoral e no Superior Tribunal Militar, que autorizaram servidores a realizar atividades por meio da rede de computadores. A visitação pública e o atendimento presencial foram suspensos, assim como o acesso às bibliotecas e aos restaurantes. Como medida de segurança para evitar a contaminação do novo coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu os atendimentos e as sessões de julgamento presenciais. Cerca de 4.500 pessoas circulam diariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, incluindo público interno e externo. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, o tribunal suspendeu até o dia 27 de março os atendimentos presenciais e as sessões de julgamentos. Os prazos processuais não serão interrompidos. As sessões virtuais de julgamento vão continuar normalmente e as decisões monocráticas também continuam a ser proferidas. A partir de hoje, só pode entrar no STJ quem trabalha aqui. Essa proibição também inclui acesso ao restaurante, biblioteca e agências bancárias. O atendimento ao público será feito apenas por telefone. Cursos e eventos nas dependências do tribunal também foram cancelados por 30 dias. A determinação saiu depois que o número do novo coronavírus cresceu rapidamente. Em todo o país, mais de 200 casos foram confirmados. O Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao coronavírus. O repórter Daniel Vasque traz as informações. O ato assinado pela presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, estabelece o trabalho remoto, impõe restrições de acesso ao tribunal e suspende eventos e reuniões. Servidores e colaboradores maiores de 60 anos e os demais que fazem parte do grupo de risco poderão realizar trabalho de casa. Nos dias de julgamento, somente terão acesso às salas de sessões do TST as partes e os advogados de processos incluídos na pauta do dia. Estão suspensos eventos, viagens e reuniões presenciais que não sejam imprescindíveis para as atividades ordinárias do tribunal. Também está suspensa a entrada de público externo na biblioteca do TST. O ato também cria a Comissão de Operações de Emergência em Saúde para monitorar a situação e propor medidas preventivas. E no próximo bloco, os números de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Justiça é fazer igualdade com o povo, ter igualdade, né? Isso é justiça. A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 7.000 pessoas pelo mundo. Além disso, são mais de 180 mil casos confirmados da doença em todo o planeta. Os dados são monitorados pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou pela primeira vez que existem registros de mortes de crianças por Covid-19. No entanto, a OMS não deu mais detalhes sobre as vítimas. Até então, a organização tem ressaltado que os grupos mais vulneráveis incluem as pessoas mais velhas ou com doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão. Há pouco, o Ministério da Saúde divulgou o número de casos de coronavírus no Brasil. Repórter Fernanda Porto detalha isso para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Já são 234 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Até ontem, esse número era de 200. Outras 2.064 pessoas continuam sob a suspeita de terem contraído o coronavírus. Já são 26 casos confirmados de transmissão comunitária nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. Essa transmissão é feita quando as autoridades de saúde não conseguem mapear a origem da contaminação do vírus. Além disso, 15 estados e o Distrito Federal têm casos confirmados. A média de idade desses pacientes é de 40 anos. Ainda na coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde informou na tarde de hoje que está em processo de contratação de 5.000
médicos. A inscrição é feita pelo programa Mais Médicos e vai até amanhã às 6 horas da tarde. 75% dessas vagas já foram preenchidas e os profissionais devem começar a trabalhar até o dia 7 de abril. Caso todas essas vagas não sejam preenchidas, o governo pode abrir chamado aí para médicos cubanos que participaram do programa Mais Médicos em 2018, ano que foi feita a parceria com o governo cubano, ano que foi rompido esse contrato aí com o governo cubano. É importante reforçar que todos esses profissionais vão ser avaliados pelo Conselho Federal de Medicina. E ainda um dos grupos mais vulneráveis é a população carcerária. Por isso, o Ministério da Justiça divulgou hoje também medidas que restringem a circulação de pessoas nos presídios federais de todo o país. Para evitar a propagação do coronavírus, os presos estão proibidos de receber visitas sociais pelos próximos 15 dias. O atendimento com advogados está suspenso por 5 dias. Só haverá exceções em casos urgentes ou que envolvam prazos processuais. Além disso, a portaria determina que escolta de detentos só será feita por determinação judicial e em situações de emergência durante as próximas 2 semanas. Para os demais presídios, os governos estaduais e municipais podem aplicar medidas semelhantes. A pandemia da Covid-19 também afeta a economia e um dos setores que mais sente o impacto da doença é o aéreo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, houve uma redução de 30% nos voos domésticos. Já nas viagens internacionais, a redução é de 50% se comparado com o mesmo período do ano passado. O governo federal estuda medidas para socorrer as companhias, como desoneração da folha de pagamento, redução de impostos e de tarifas do controle do espaço aéreo. O governo federal também deve ajudar o setor de bares, restaurantes e de turismo. Ainda para amenizar a crise econômica, o Ministério da Economia adiantou que vai propor a redução de juros e o aumento de prazo para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Para liberar mais dinheiro no mercado, o Banco Central aprovou nesta segunda medida que facilita a renegociação de operações de crédito de empresas e de famílias que possuem boa capacidade financeira e histórico de bom pagador. De acordo com o Banco Central, cerca de 3 trilhões de reais podem ser renegociados. Corrigindo uma informação, o governo do Distrito Federal informou que conseguiu mapear, sim, todos os casos registrados no Distrito Federal. O Ministério da Saúde, na coletiva de imprensa hoje à tarde, olhou esses dados, olhou essa questão, mas aí a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou que tem, sim, o monitoramento de todos os casos registrados aqui no Distrito Federal. Ainda sobre o Ministério da Saúde, também foi anunciado hoje a liberação de mais de 400 milhões de reais para distribuir para todos os estados e o Distrito Federal para ações de enfrentamento ao coronavírus. O recurso pode ser usado desde a criação de novos leitos de UTI, como custeio de exames e tratamento médico. Além desse dinheiro, o governo federal anunciou uma medida provisória na última sexta-feira de 5 bilhões de reais para o combate à Covid-19. Agora, a medida provisória vai passar por aprovação do Congresso. William. Obrigado, Fernanda. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fizeram ronda hoje nas praias da capital, da região metropolitana e de Cabo Frio, orientando as pessoas para que evitem aglomerações. Com alto-falantes, eles pediam que todos se retirassem das praias e ficassem em casa para conter o avanço da doença. Depois do anúncio de antecipação das férias escolares, os banhistas lotaram as praias do Rio, contrariando as determinações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. E a campanha de vacinação contra a gripe vai começar segunda-feira que vem, dia 23 de março. O Ministério da Saúde conseguiu antecipar o início em 3 semanas. Veja o calendário da vacinação. A partir da próxima segunda-feira, dia 23, os primeiros a serem vacinados vão ser os idosos e profissionais de saúde. Professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos, recebem a dose contra a gripe a partir de 16 de abril. A última fase de imunização começa em 9 de maio.
Nesse momento, serão vacinadas crianças a partir dos 6 meses e menores de 6 anos, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, a população indígena e pessoas com deficiência. No total, 75 milhões de doses devem ser aplicadas. De acordo com o Ministério, a medida é uma forma de diminuir a quantidade de pessoas com gripe e, assim, evitar uma sobrecarga do sistema de saúde diante do aumento de casos de coronavírus. A seguir, federações suspendem campeonatos estaduais de futebol e companhias aéreas reduzem voos. Justiça é você correr atrás dos direitos, buscar fazer sempre o melhor. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, continua reunido com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nós voltamos a falar com o repórter Leandro de Souza, que está acompanhando a reunião. Leandro? William, neste momento os ministros estão praticamente finalizando a reunião. Assim que ela terminar, eles devem anunciar medidas de contenção em todos os tribunais espalhados pelo país, de contenção aí para o controle do coronavírus, para o controle da doença, a Covid-19. Assim que for concluído, a gente vai trazer essas informações. A gente volta a repetir que o ministro Luiz Henrique Mandetta apresentou um vídeo mostrando os danos provocados pelo coronavírus nas pessoas e as medidas que já foram anunciadas em todos os tribunais, principalmente de restrição ao acesso dos prédios, autorização para que algumas pessoas possam trabalhar de casa por meio remoto, também já foram anunciadas. Assim que sair as informações desse encontro que está ocorrendo aqui no Supremo Tribunal Federal, que está sendo comandado pelo ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, com a presença do ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a gente traz mais informações. William. Muito obrigado, Leandro. As federações de futebol do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul decidiram suspender os jogos por 15 dias por causa do coronavírus. Em São Paulo, as competições estão suspensas por prazo indeterminado. Os campeonatos nacionais também estão suspensos por prazo indeterminado. Isso inclui a Copa do Brasil, os campeonatos brasileiros femininos A1 e A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirmou sentença que concluiu ser indevida a cobrança de emissão de diploma e de outros documentos pela Fundação Universidade de Brasília. Universidades públicas não podem cobrar pela emissão de diploma e de outros documentos. Foi o que decidiu a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao analisar recurso da Fundação Universidade de Brasília. A instituição tentou reverter a proibição da cobrança para emitir documentação já determinada na primeira instância da Justiça. A FUB alegou que não havia ilegalidade na cobrança pelos documentos, já que possui autonomia administrativa assegurada pela Constituição Federal no artigo 207. Mas esse advogado especialista em direito civil explica que a autonomia defendida não abrange a prática de cobrança. A autonomia é para o ensino, é para a gestão das universidades, mas não para a cobrança de taxas. Ao analisar o caso, o relator do processo, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, também se baseou na Constituição para destacar que a cobrança de taxas e preços em estabelecimentos oficiais de ensino público é ilegal, pois viola a gratuidade do ensino público, como prevê o artigo 206 da Carta Magna. Para o advogado, a decisão levou em conta aspectos legais relativos à educação. Considerando que o ensino é um direito fundamental e gratuito, não poderia cobrar do cidadão, do seu aluno, a emissão por esse diploma. Então, está na sua condição de entidade pública de ensino público e gratuito essa impossibilidade de estar cobrando por essas taxas. Se entende que essa natureza é de uma relação tributária. O cidadão paga o seu tributo. Em pagando o seu tributo, o Estado devolve para o cidadão, no caso, a educação como direito fundamental. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as últimas informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite a todos.
Olha, a gente continua falando do coronavírus. O Senado confirmou o segundo caso do vírus. É uma servidora que está em isolamento. Segundo o Senado, servidores e colaboradores que tiveram contato direto com ela estão afastados do trabalho por 14 dias. O primeiro caso no Senado foi do senador Nelsinho Trade, do PSD, de Mato Grosso do Sul. Bem, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretou estado de emergência por causa da doença. O atendimento em bares e restaurantes está reduzido a 1/3 das mesas. Em shoppings, somente as praças de alimentação ficam abertas. E agora uma notícia de São Paulo. O governador do estado suspendeu as férias e licença-prêmio para funcionários públicos que tenham direito ao benefício neste momento. A medida não vale para servidores da saúde, segurança pública, administração penitenciária e Fundação Casa. Mas para os profissionais de saúde da rede pública, o governador João Dória reiterou que os pedidos de férias e licença estão suspensos por 60 dias. As companhias aéreas Latam e Azul anunciaram redução de voos internacionais. Na Latam, a diminuição é de cerca de 30%. A medida é sobretudo para voos da América do Sul, Europa e Estados Unidos entre 1º de abril e 30 de maio. A Azul vai reduzir os voos esse mês de 20% a 25% e a partir de abril de 35% a 50%. E em Brasília, por causa do coronavírus, muita coisa está fechada. Academias de ginástica, escolas, universidade, cinemas. Eu estive nas ruas para ver de perto. No cinema, nenhum espectador e um aviso na porta sobre o fechamento. A pandemia de coronavírus atinge toda a cadeia cultural. A Orquestra Sinfônica de Brasília suspendeu ensaios e apresentações até o fim do mês. Eu acho uma medida de extrema importância. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos que realmente tomar todas as precauções cabíveis para evitar que esse vírus se propague. Escolas públicas e particulares também estão fechadas por decreto. A Universidade de Brasília e as faculdades particulares não têm aulas. As academias de ginástica estão trancadas. O comunicado aqui na porta diz que todas as unidades da rede de academias ficarão fechadas até o dia 27 de março e que esse período será abonado da mensalidade do aluno. E mesmo os espaços privativos tomam providências para evitar o coronavírus. Este prédio fechou a academia de ginástica e a sauna. Também suspendeu as festas nos salões. E mesmo quem não para de funcionar adota medidas de prevenção, como esta loja de roupas infantis que anda vazia. Para não perder os clientes, a loja intensificou as vendas a domicílio. O cliente liga, faz o pedido, a vendedora coloca as roupas dentro da mala e a própria dona da loja faz a entrega a domicílio. Se previnem do vírus. Sim, também, porque não fica aglomeração de gente na loja, né? Então, fica bom para todo mundo. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado, sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. 61 é o prefixo de Brasília. Telefone 992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.